Eu nunca imaginei que um único momento, uma noite tranquila no final do outono, fosse capaz de despedaçar meu mundo e me obrigar a encarar a verdade que eu tinha ignorado por tempo demais. Até hoje, enquanto falo essas palavras, minhas mãos ainda tremem um pouco. Não foi só o choque que me abalou, foi a certeza de que o homem em quem confiei por mais da metade da minha vida tinha construído um futuro inteiro sem mim, e planejava, em segredo, entregar a outra mulher tudo aquilo que era meu. O que me pertencia. O que eu conquistei. O que eu sacrifiquei anos para ter. E ele achava que eu nunca descobriria. Ele achava que eu era cega a tudo. Antes de começar, deixa eu te dizer uma coisa. Se você acredita em justiça, em força que nasce depois da traição, ou no poder silencioso de uma mulher que se recusa a ser apagada, então fica comigo. Essa história pode te lembrar de alguém que você já conheceu, ou talvez de quem você já foi um dia. E se você gosta de histórias reais, de dor e de cura, eu ficaria muito grata se você se inscrevesse. Que seus dias sejam leves, e que você esteja sempre cercado de pessoas que valorizem o seu coração de verdade. Meu nome é Eleonora Svanstrom, e eu tenho 45 anos. Nasci numa cidadezinha costeira da Suécia, onde os invernos parecem não acabar nunca e o mar nunca para de se mexer. Minha vida foi simples em muitos aspectos, mas nunca vazia. Eu construí meus sonhos com paciência silenciosa. Construí meu lar com amor. E acreditava de todo o coração que o homem ao meu lado, meu marido há 21 anos, estava construindo a mesma vida comigo. Acreditava que confiança era uma base que não se abala. Acreditava que lealdade significava alguma coisa. Mas a vida tem um jeito estranho de revelar verdades quando a gente menos espera. Durante quase todo o meu casamento, eu carreguei responsabilidades que muitas mulheres da minha geração vão entender muito bem. Criei nossa filha. Trabalhei horas intermináveis numa clínica pequena. Cuidei da casa. Guardei cada coroa que conseguia. Meu marido, Henrique, sempre dizia que eu não precisava me preocupar com dinheiro, mas de algum jeito eu sempre sentia o peso. Mesmo assim, confiava nele. Ele cuidava dos documentos, dos investimentos, das contas. Eu não questionava. Eu amava, e o amor faz a gente acreditar que silêncio é sinônimo de segurança. Olhando para trás, vejo quantos sinais eu ignorei. As ligações no meio da noite que ele atendia do lado de fora. As viagens de negócios repentinas que não batiam com a rotina dele. Os sorrisos discretos para mensagens que ele nunca explicava. E mesmo assim, eu me convencia de que não era nada. Uma mulher que confia demais vira inimiga de si mesma sem nem perceber. Tudo começou a desmoronar numa quinta-feira à noite. Eu me lembro do cheiro do ensopado de peixe cozinhando no fogão, do som do vento arranhando as janelas, e da dorzinha nas costas depois de um dia longo de trabalho. Henrique ainda não tinha chegado. Disse que ia se atrasar a alguma reunião. Eu não questionei. Mas quando entrei no escritório dele procurando uma caneta, encontrei algo completamente diferente. Em cima da mesa havia uma pasta de documentos que ele deve ter esquecido de trancar. Eu não estava procurando segredos. Eu não estava procurando respostas. Só queria uma caneta. Mas no instante em que meus dedos tocaram aquela pasta, um arrepio percorreu meu corpo. Não sei explicar por quê. Algo parecia errado, como se aqueles papéis guardassem uma verdade que estava me esperando. Abri devagar, quase sem querer, como se uma parte de mim já soubesse que o que estava ali dentro ia doer. E lá estava. Um rascunho jurídico. Limpo, profissional, inconfundivelmente intencional. Um plano para dividir nossos bens comuns. Não entre ele e eu, mas entre ele e outra mulher. Uma mulher que eu nunca tinha visto. Uma mulher quase 15 anos mais nova. Uma mulher cujo nome brilhava na página como uma sombra parada entre nós dois. Minha parte, a minha metade, seria transferida para ela. Silenciosamente. Estrategicamente. Como se eu já tivesse morrido. Como se eu nunca tivesse existido. Como se a vida que construí, as noites que passei acordada consolando ele, os sacrifícios que fiz, os anos que entreguei, não valessem nada. Por um instante eu não consegui respirar. Minhas pernas fraquejaram, tive que me sentar. O quarto parecia gelado, mesmo com o aquecedor ligado. Li os papéis de novo, torcendo para ter entendido errado. Mas a verdade estava teimosamente clara em cada linha. Ele tinha planejado isso. Com cuidado. Em segredo. E achava que eu nunca descobriria. Achava que eu era ingênua demais, confiava demais, estava ocupada demais com a vida para conferir o que ele fazia nas minhas costas. Naquele momento algo dentro de mim rachou. Mas não do jeito que você pode imaginar. Não foi raiva que veio primeiro. Foi luto. Um luto profundo, dolorido, que se instalou no meu peito como uma pedra. Pensei no dia do nosso casamento. Pensei no primeiro apartamento que dividimos.
Pensei na noite em que nossa filha nasceu, quando ele chorou baixinho e sussurrou que não me merecia. Pensei em todos os invernos que sobrevivemos juntos, de mãos dadas. Alguma coisa aquilo tinha sido real? Ou eu tinha vivido ao lado de um estranho esse tempo todo? Não sei quanto tempo fiquei ali sentada, segurando aqueles papéis. Não chorei. Ainda não. Mas senti que estava afundando num silêncio tão pesado que quase me engoliu. O relógio na parede marcava os segundos baixinho, como se contasse uma contagem regressiva para algo que eu não estava pronta. O ensopado no fogão começou a queimar, enchendo o ar com um cheiro amargo. Mesmo assim, continuei imóvel, olhando a prova da minha própria confiança idiota. Até que de repente algo mudou dentro de mim, uma força quieta, firme, subindo por cima do choque. Dobrei os papéis com cuidado e os coloquei de volta exatamente onde estavam. Se Henrique tinha segredos, eu ia deixar ele acreditar que continuavam escondidos. Eu não ia confrontá-lo. Ainda não. Não até entender tudo. Não até descobrir quem era aquela mulher. Há quanto tempo aquela traição morava na minha casa. Quão fundo iam as mentiras. E principalmente, o que ele pretendia fazer em seguida. Foi naquela noite que tomei uma decisão que nunca imaginei que teria coragem de tomar. Eu não ia ficar calada. Eu não ia deixar que ele me apagasse. E eu ia descobrir cada pedaço de verdade que ele tentou esconder com tanto desespero esconder. Mas eu não fazia ideia, realmente não fazia ideia, até onde essa traição chegava. Nem o que eu descobriria depois. Eu já acreditei que a dor mais profunda que uma pessoa podia sentir era o instante em que descobria a verdade. Mas eu estava enganada. A dor de verdade vem depois, quando o silêncio toma o lugar entre o que você sabia e o que você precisa fazer em seguida. Se você ficou comigo até aqui, fique mais um pouco, porque o que aconteceu depois daquela noite mudou tudo o que eu achava que entendia sobre amor, lealdade e as tempestades silenciosas que se escondem dentro de um casamento. Quando coloquei os documentos de volta na mesa do Henrique, senti como se tivesse saído da minha própria vida e estivesse me observando de longe. A mulher que estava ali parecia comigo, mas já não era a mesma. Algo dentro dela tinha mudado. Algo firme, algo paciente, algo que se recusava a ser destruído. Essa nova versão de mim acordou de vez na manhã seguinte. Naquela noite quase não dormi. Minha mente repetia cada momento dos nossos anos juntos, procurando pistas que eu tinha ignorado. Ao amanhecer, fiquei parada na janela da cozinha, vendo a luz pálida do inverno rastejar pela rua coberta de neve. O mundo parecia quieto, em paz, nada parecido com a tempestade que girava dentro de mim. Envolvi as mãos na caneca de café, sentindo o calor enquanto meus pensamentos ficavam cada vez mais frios. Henrique desceu as escadas meio vestido, o cabelo ainda úmido do banho. Beijou minha bochecha como se nada estivesse errado no mundo. Senti minha pele endurecer com o toque dele, mas me obriguei a ficar calma. Ele se serviu de café, cantarolando baixinho. E pela primeira vez em anos eu o olhei não como meu marido, mas como um homem que eu já não conhecia por inteiro. Noite longa, ele perguntou despreocupado. Não consegui dormir, respondi. Ele não percebeu nada fora do comum. Isso deveria ter me machucado. Mas estranhamente não machucou. Pelo contrário, confirmou algo silenciosamente devastador. Ele nunca esperava que eu ouvisse de verdade. Não de verdade. Não profundamente. Ele acreditava que eu vivia num mundo pequeno o bastante para me manter desatenta, desinteressada, sem perguntas. Era quase insultante o quanto ele achava que eu não percebia. Quando ele saiu para o trabalho, eu observei ir até o carro. Os movimentos dele eram relaxados, confiantes, quase arrogantes. Ele se sentia seguro. Achava que tudo ainda estava escondido. E naquele momento, uma calma estranha se instalou em mim. Se ele achava que eu era cega, então eu continuaria cega. Pelo menos por enquanto. Porque a verdade tem mais força quando chega em silêncio. Naquela manhã, depois que ele foi embora, sentei-me à mesa da cozinha com um caderninho pequeno, algo que eu não usava há anos. Escrevi uma única frase no topo da página. Eu preciso saber de tudo. E eu falava sério. Cada palavra. Comecei pela mulher cujo nome eu tinha visto nos documentos, Matilda Elgren. Digitei o nome dela no celular, meio esperando que nada aparecesse. Mas o rosto dela surgiu na hora. Jovem, impecável, olhos afiados. O tipo de mulher que entra num ambiente e já sabe o efeito que causa nas pessoas. Ela era consultora financeira numa empresa no centro. Rolei as fotos dela, cada imagem cortando um pouco mais fundo, não só porque ela era jovem, mas porque havia algo no sorriso dela. Algo seguro de si. Algo que me fazia sentir que ela sabia exatamente o que estava fazendo. E eu me perguntei, há quanto tempo ela fazia parte da vida do meu marido? Até onde ia a influência dela?
Era só uma distração passageira, ou algo muito mais perigoso? Senti um frio se espalhar pelo peito enquanto continuava lendo. Ela tinha tratado recentemente várias transferências de propriedades para clientes ricos. O nome dela aparecia em vários documentos legais. Ela não era só uma mulher na vida do Henrique. Era alguém em quem ele confiava para os planos dele. Alguém que ele deixava entrar nos cantos privados do nosso casamento. Minhas mãos apertaram o celular. Por um instante, achei que ia chorar. Mas, de novo, nenhuma lágrima veio. Em vez disso, um pensamento mais afiado se formou na minha cabeça. Se o Henrique confiava nela, então eu precisava entender o porquê. Por volta do meio-dia, decidi ir até o centro. Não para confrontar ninguém, não, isso viria depois. Eu só precisava de respostas. E às vezes as respostas se escondem nos lugares mais simples. Primeiro fui ao banco. A atendente, uma senhora mais velha chamada Birgita que me conhecia há anos, me recebeu com carinho. Pedi uma consulta de rotina da conta, tentando soar casual. Ela imprimiu os papéis, sorrindo educadamente enquanto deslizava pela mesa. Mas quando olhei os extratos, algo dentro de mim se apertou. Havia saques que eu não reconhecia. Transferências que eu nunca aprovei. Investimentos dos quais nunca tinha ouvido falar. Não eram valores gigantescos, mas suficientes para meu estômago revirar. Henrique vinha movimentando dinheiro em segredo, muito antes dos documentos que encontrei. Birgita deve ter percebido a mudança na minha expressão, mas não disse nada. Apenas colocou a mão suavemente sobre a minha e apertou. Foi um gesto tão pequeno, mas quase me quebrou. As pessoas muitas vezes sentem a dor antes de entendê-la. Agradeci e saí do banco com um peso estranho apertando meu peito. Lá fora, um vento gelado varria a rua, levantando flocos de neve no ar. Eles rodopiavam ao meu redor como fantasminhas. Apertei o cachecol e continuei andando. O próximo passo foi quase instintivo. Me vi parada na frente do café perto do escritório do Henrique, aquele lugar que ele sempre mencionava quando falava de reuniões à tarde. Pela janela vi pessoas conversando, tomando bebidas quentes, rindo baixinho. Uma cena normal. Mas meus olhos pararam quando reconheceram um casaco conhecido. O casaco do Henrique. Ele estava lá dentro. Não sozinho. Lá estava ela. Matilda. A mão dela repousando levemente no braço dele, o sorriso suave e cúmplice, os olhos fixos nele como se ele fosse a única pessoa na sala. Eu congelei na calçada. Minha respiração ficou presa entre a garganta e o peito. Parecia que o tempo tinha desacelerado, se esticando de forma dolorosa. Fiquei olhando os dois por o que pareceu uma eternidade, embora provavelmente tenha sido menos de um minuto. Eles não estavam se tocando de forma íntima. Não estavam agindo como amantes, não abertamente. Mas havia algo entre eles. Algo não dito. Algo inconfundível. Recuei, me escondendo atrás de um carro estacionado. Minhas mãos tremiam, mas me forcei a ficar parada. Não queria que me vissem. Ainda não. Eu precisava saber mais. Precisava entender exatamente que tipo de traição eu estava enfrentando. Enquanto eu ficava ali, vendo os dois rirem em cima das xícaras de café, um pensamento rastejou, afiado o bastante para me fazer estremecer. Isso não era novo. Isso não era recente. Isso vinha acontecendo há muito mais tempo do que eu ousava imaginar. E de repente eu percebi algo aterrorizante. Henrique não planejava só dar a parte que era minha para ela. Ele planejava uma vida com ela. Uma vida que não me incluía nem um pouco. E a pergunta que queimava na minha mente, mais quente que raiva, mais fria que medo, era esta. Até onde eles já tinham ido, enquanto eu ainda acreditava que éramos uma família? Parada atrás daquele carro estacionado, vendo Henrique e Matilda trocarem risadas baixas, era como observar a minha própria vida através de uma janela quebrada. Os pedaços ainda estavam lá, as memórias, os anos, as promessas, mas as rachaduras tornavam tudo afiado, doloroso, perigoso de tocar. E ainda assim, enquanto o ar gelado mordia minhas bochechas, uma força estranha começou a crescer dentro de mim. Não era raiva, não era pânico, era algo mais calmo, algo mais claro. Foi aí que percebi que tinha uma escolha. Eu podia deixar essa traição me engolir inteira, ou podia dar um passo à frente, encarar a verdade e recuperar as partes da minha vida que ainda eram minhas. A traição pode ter me ferido, mas também me acordou. Saí de fininho e caminhei para casa pela neve, cada passo lento e pesado. O céu havia ficado cinzento, daquele cinza que se instala antes de uma tempestade noturna. Quando entrei em casa, o silêncio parecia mais pesado que o normal, como se as próprias paredes estivessem se preparando para o que vinha pela frente. Sentei-me à mesa de jantar e peguei o caderno de novo. A página da manhã me encarava de volta. Preciso saber de tudo.
Abaixo dela, escrevi outra frase, uma que parecia uma promessa para mim mesma. Eu não serei apagada. Naquela noite, cozinhei o jantar como de costume. Quando Henrique chegou, tirando a neve do casaco, consegui dar um pequeno sorriso. Ele não percebeu que era forçado. Nunca percebia. Enquanto ele falava sobre o trabalho, sobre uma reunião que teve à tarde, eu observava sua expressão com atenção. Cada mentira deixava uma sombra no seu rosto, embora ele não soubesse. Não o confrontei. Ainda não. Esse não era o final que eu queria. Não o que eu merecia. Nos dias seguintes, reuni informações em silêncio. Revisei documentos antigos, copiei registros financeiros, verifiquei papéis de propriedade e conversei com um advogado, discretamente e com cuidado. Era um velho amigo do meu pai, alguém em quem eu confiava completamente. Quando mostrei os documentos que encontrei, ele franziu a testa profundamente. Eleonora, ele disse, isso é mais sério do que você imagina. Se ele tivesse concluído essa transferência, recuperar sua parte seria extremamente difícil. Você teve sorte de descobrir a tempo. Sorte. Uma palavra estranha para uma situação tão dolorosa. Mas talvez ele estivesse certo. Com a orientação dele, garanti minha parte legalmente, revertendo silenciosamente os planos de Henrique. Transferi temporariamente nossas economias conjuntas com total autoridade legal. Protegi cada ativo que tinha meu nome. Quanto mais eu descobria, mais percebia que Henrique estava planejando meu desaparecimento, não do coração dele, mas da nossa vida no papel. A traição era mais profunda que uma infidelidade. Ele tentou me apagar financeiramente. Me substituir sem alarde. Construir um futuro onde eu simplesmente não existisse. Mas ele me subestimou. 5 dias depois do incidente no café, algo dentro de mim mudou. Eu já não sentia medo nem confusão. Sentia-me firme. Pronta. Como se o momento final estivesse esperando que eu juntasse forças para enfrentá-lo. Henrique chegou em casa naquela noite mais tarde que o normal. Flocos de neve grudavam em seus cílios, a expressão cansada. Talvez ele tenha sentido algo, uma tensão no ar, um peso que não conseguia nomear. Precisamos conversar, eu disse com calma. Ele hesitou, depois me seguiu até a sala de estar. Não gritei. Não chorei. Apenas coloquei os documentos na mesinha de centro, aqueles que encontrei, aqueles que ele nunca imaginou que eu veria. Seu rosto perdeu toda a cor. Eleonora, eu posso explicar? Não, interrompi suavemente. Você não pode. Porque nós dois sabemos exatamente o que é isso. Ele se sentou devagar, as mãos tremendo levemente. Por anos acreditei que aquelas mãos eram firmes, que seguravam nossa vida juntas. Agora vi a verdade, tremiam diante da honestidade. No começo ele tentou negar, depois tentou suavizar, depois tentou jogar a culpa em mim, dizendo coisas como nós nos afastamos e eu não queria te machucar. Mas a traição sempre soa pequena quando dita em voz alta. As desculpas dele desmoronaram no ar quieto da nossa sala. Por fim, ele se quebrou. Lágrimas silenciosas. Vergonha. Medo. Talvez até arrependimento. Mas algo dentro de mim já tinha mudado. As lágrimas dele não lavavam nada. Não traziam de volta a confiança. Não apagavam a imagem dele sentado com ela, rindo com uma leveza que não tinha comigo há anos. Eu protegi minha parte, eu disse. Legalmente. Acabou, Henrique. Qualquer vida que você planejou, terá que construir sem os pedaços que são meus. Ele cobriu o rosto com as mãos. Pensei que sentiria satisfação, algum senso de triunfo. Mas em vez disso senti algo mais suave e alívio. Do tipo que se sente quando a tempestade finalmente passa, deixando um céu mais limpo. Combinamos nos separar. Em silêncio. Sem guerra. Sem arrastar nossa filha para a bagunça. Talvez essa tenha sido a única graça que conseguimos nos dar. Quando Henrique saiu de casa naquela noite, a neve rangendo sob seus pés, fiquei parada na janela e o vi ir embora. Senti tristeza, sim. Mas por baixo dela havia algo firme, algo quente e liberdade. Perdi a versão da vida que um dia sonhei, mas me encontrei de novo. Nas semanas seguintes, reconstruí minhas rotinas. Minha casa parecia mais leve. Passei as noites lendo ao lado da lareira, deixando o silêncio curar feridas antigas. Às vezes me pegava lembrando pequenos momentos do casamento, bons e ruins, mas eles já não tinham o mesmo peso. Pareciam histórias de outra vida. Um dia, enquanto caminhava pela margem congelada perto da minha cidade, a neve rangendo suavemente sob minhas botas, percebi algo silenciosamente lindo. Às vezes a traição não te quebra. Às vezes ela apenas limpa a névoa para que você finalmente veja o caminho que era para ser seu. E o meu caminho voltou a ser meu. Se você ficou comigo até o fim da minha história, obrigada. Espero que a sua vida seja cheia de honestidade,
paz e pessoas que valorizem de verdade o seu coração. E se quiser ouvir mais histórias como a minha, ficarei agradecida se você se inscrever. Onde quer que você esteja, nunca deixe ninguém apagar o seu valor.